Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de setembro. O Ibovespa apresentou alta de 1,49%, conseguindo fechar ali acima do patamar de resistência que eu tinha citado na última videoanálise, 57.700 pontos. A partir desse momento será importante o Ibov se manter acima dessa região de 57.700 em fechamento, para trazer alguma sinalização um pouco mais relevante para a subida. Depois dessa formação de fundo, a próxima sinalização mais relevante, além de manter-se acima de 57.700 em fechamento, é vir para cima desse patamar. Que se a gente olhar para o G60, houve esse movimento forte de baixa, são dois pregões de alta dentro de um grande candle de baixa. Então ainda fica uma expectativa de poder gerar nova movimentação para baixo, olhando ali até para o gráfico de 60 minutos. Então será importante para o Ibovespa vir para cima desse topo aqui, que seria já trazer uma sinalização já de anular esse forte candle de baixa, depois de ter perdido esse fundo aqui importante para o Ibov. Então isso traria uma perspectiva menor de uma tendência de baixa forte aqui para o Ibovespa no gráfico diário, mas ainda manteria uma perspectiva de topo descendente abaixo desse topo anterior. Na sequência, mini índice cheguei a recomendar duas operações. As operações aqui, primeiramente, é uma na ponta vendedora, na perda da mínima desse candle. Essa venda foi devidamente executada, chegou a andar aqui por volta de 130 pontos. Fiquei monitorando de perto essa região aqui, que era uma região, num gráfico de menor periodicidade, uma região de topo anterior e aqui um fundo anterior. Então bateu nessa região, começou a patinar nessa região, eu já reposicionei o stop para um nível de não sair mais perdendo. Quando rompe aqui a máxima desse candle, 58.345, eu já opto por encerrar a posição. Houve até uma volatilidade maior nesse momento, saindo aqui com um leve ganho de 0,04%, praticamente 0 a 0, e mais 0,04%. A segunda operação foi de compra. Recomendação de compra se superasse a máxima desse candle, ou esse candle anterior bateu no mesmo nível ali na máxima e não conseguiu romper no primeiro momento, mas o candle seguinte foi o que acionou a nossa entrada, veio aqui para cima, também andou ali por volta dos 130 pontos, como já tinha um longo movimento de subida no G60 contra um longo movimento de baixa, ou seja, sem conseguir ainda romper tudo aqui para cima, eu optei por trabalhar com um stop de proteção mais curto, e esse stop terminou sendo, depois que eu encerrei a posição, stop de proteção para não sair mais perdendo da posição. Então eu encerrei a posição depois que ela oscila aqui para baixo, encerro logo na sequência depois de ter oscilado aqui para baixo, com um ganho de 0,11%, capital total mais 0,10%. Terminou que depois que oscilou para baixo ainda conseguiu ir um pouco aqui mais para cima, gerando o que geraria um ganho até um pouco maior na posição. Se eu tivesse também segurado essa posição aqui, essa já teria gerado prejuízo. Então, enfim, são as decisões que temos que tomar no decorrer do dia. Indo agora para o gráfico diário, voltando aqui para as ações, PETR4, a Petro terminou o dia com alta de 3,05%, fundo ascendente no gráfico diário. Começa a trazer sinalização de fraqueza nesse fundo ascendente da Petro, se vier a perder a mínima do pregão de hoje, ou seja, reforçando um movimento mais fraco para cima. Então a Petro vai ser importante a Petro não gerar movimento forte para baixo, mas importante ainda que esse movimento se estenda mais aqui para cima, também assim como o Ibov vindo para cima da máxima desse grande candle de baixa, que nesse caso aqui da Petro vindo para cima dos R$ 13,85. Principal desafio, além desses 13,85, vai ficar para a faixa dos 14, número redondo, e depois R$ 14,29. Na sequência temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5 chegou ali praticamente a bater no nível da máxima anterior, 14,36, bateu aí em 14,35, não conseguiu ir além, segue dentro da sua tendência de baixa. Não vejo muita oportunidade na ponta compradora, a não ser que seja para buscar um movimento do G60 aqui de rompimento desses dois topos anteriores, tentando pegar apenas um movimento de subida que pode vir a fechar esse gap aqui de baixo. Então até tem espaço, teria um certo espaço aqui para esse gap de baixo, percentualmente falando, na faixa ali de 2%. Então, mas para swing trade seria ainda uma operação contra a tendência, e como não chegou a acionar no pregão de hoje, eu vejo um risco um pouco maior para essa posição. Depois disso temos aqui para falar da BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil também conseguiu fazer, assim como a Petro, a superação da máxima do pregão anterior. BBAS3, se a gente olhar aqui nessa movimentação, ficou algo semelhante a um topo duplo.
Dois topos na mesma região e perdendo esse fundo anterior, confirmando o topo duplo. Segue, ou seja, a tendência não é mais de alta, está mais para uma tendência de baixa, inclusive iniciando um movimento de baixa lá no gráfico semanal, para começar a trazer na realidade um sinal de enfraquecimento dessa tendência de baixa e uma provável chance de retomada da tendência de alta a favor da tendência de alta do gráfico semanal, logicamente para anular esse movimento de baixa, teria que voltar para cima dessa região aqui, de fundo anterior por volta ali dos R$ 22,75 a R$ 23,00. Então esse seria o principal nível de resistência para BBS3. Para quem está comprado de alguma forma, chegando aqui nesse nível, ficar atento que pode entrar pressão vendedora em BBS3. BRKM5 também chegou, eu cheguei a até recomendar compra no início do pregão. Antes da abertura do pregão, recomendei compra se superasse os 23,12. O ativo abriu com gap de alta. A abertura do pregão foi em 23,21, acima do nosso preço de entrada. E eu comentei que eu avaliaria o recuo do preço para executar a compra. Eu não executei essa compra, visto que o ativo na primeira hora de pregão não consegue fechar. Tinha aqui um patamar de resistência, não consegue fechar a primeira hora de pregão já acima. E aí na sequência recua e fica travado aqui nessa região. Então eu optei por não executar essa entrada. Não executei essa entrada, cancelei essa entrada na ponta compradora. Existe a chance de poder vir aqui? Existe. Por que então eu não entrei? Porque como eu gostaria de ver força aqui nesse primeiro momento. Gostaria de ver força, ou seja, aciona, fecha acima, até recua batendo no preço, me chamaria mais atenção de entrar para ter uma perspectiva maior aqui para cima. Mas como não conseguiu gerar força logo no seu início, ficou uma chance de poder fazer algo nesse sentido, que eu já comentei em cima do Ibovespa. Vários ativos podem fazer algo nesse sentido. A minha leitura pode, logicamente, estar equivocada. A gente tem um movimento ainda um pouco aqui para cima, em cima de BRKM5. E por último, Embraer. Embri3. Embri3 é um ativo que depois dessa pancada para cima vem gerando um recuo que ficou até mais travado. Se a gente olhar para o G60, está bem lateral nesse momento. Uma das opções que mais me interessaria para compra seria ter mais 1 a 2 pregões aqui para baixo para buscar uma compra de fundo aqui na Embraer. A outra opção um pouco mais arriscada seria comprar a superação da máxima desses candles aqui, ou seja, romper ali a região de R$ 16,01. Seria uma alternativa de buscar uma compra, tentando pegar um movimento, ainda a continuidade do movimento de subida aqui no gráfico diário da Embraer. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.